Um grupo de pesquisadores da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Pato Branco, também descobriu a capacidade da moringa em inibir a ação de radicais livres, o que ajuda a prevenir o câncer. A responsável pela pesquisa no Paraná gravou um vídeo comentando o resultado do trabalho. Os nossos resultados, eles comprovam que as folhas de moringa oleífera, além de apresentarem um elevado potencial nutricional, também apresentam um elevado potencial biológico, principalmente de atividade antioxidante. A moringa ela foi escolhida entre outras 800 espécies que a gente tem no nosso bag de plantas bioativas. Ela foi escolhida justamente por causa disso. Ela tem vários benefícios nutricionais, químicos, bioativos, mas ela é uma planta de fácil cultivo, fácil colheita, depende de pouco manejo. Qualquer pessoa pode consumir a moringa. Ela tem uma quantidade de proteína significativa e contém aminoácidos essenciais, que são 9 aminoácidos que o nosso organismo não produz, então a gente precisa consumir. Sendo assim, para quem não consome outras fontes de proteína, quem não consome carne, os vegetarianos, aminoácidos que o nosso organismo não produz, mas ela é indicada para todas as pessoas. Intolerantes e alérgicos, por exemplo, ao leite, também é indicado? É indicado porque ela contém cálcio, né? A moringa ela tem um teor de cálcio elevado. A nossa alimentação tem que ter uma diversidade de alimentos. O que acontece hoje é que a gente tem mais de 2.000 espécies de plantas que poderíamos consumir e a nossa alimentação fica em torno de 20. Então, quando a gente mostra uma equivalência, por exemplo, de beta-caroteno, né, o precursor da vitamina A, entre a moringa, a cenoura e o fígado de boi, a gente não quer dizer para substituir esses alimentos pela moringa, mas sim para diversificar a alimentação e ter uma outra alternativa, fonte de nutrientes, para diversificar o prato. Mas é o seguinte, né? Essa planta, ela é chamada até em alguns países de árvore milagrosa e na África, por exemplo, ela chega a ser usada para combater a desnutrição. Aí o Dr. Juarez Furtado está aqui com a gente, ele é médico, clínico geral, pediatra, homeopata e ele tem um conhecimento bastante aqui em relação à alimentação, a importância da alimentação saudável para manter uma saúde, né? Doutor, a gente falou no bloco anterior que a farinha da moringa, ela reúne os principais nutrientes que tem todos esses outros produtos que a gente está mostrando, né? O ferro do espinafre, vitamina B do amendoim do feijão, o potássio da banana, o cálcio do leite e a vitamina A da cenoura. Só alguns exemplos do que tem na farinha. Por que é importante a gente ter esses nutrientes em uma quantidade suficiente no organismo para ter saúde? Qual é a relação? Então, Patrícia, o pai da medicina, Hipócrates, há 400 anos antes de Cristo, já falava que na alimentação é que está o remédio. Para a gente manter a saúde, para manter a longevidade, a nutrição, o aspecto, a alimentação, é pela boca que a gente garante isso. Por isso que a gente hoje está repercutindo a necessidade de se comer direito, além de atividades físicas, mas a alimentação moderna, que está acabando com justamente esse aporte de nutrientes, faz com que uma planta como essa, que engloba mais de 90 nutrientes, aminoácidos, elementos que você vê presente em vários outros alimentos, seja tão importante. Então, como manutenção de saúde, o aspecto nutricional, um alimento, ele é fundamental e de boa qualidade como esse a gente tem que estar mostrando. E, doutor, também tem pesquisas que mostram que a farinha da moringa e até a folha também, ela tem uma importante capacidade de inibir radicais livres. Qual é a relação dessa característica com a saúde? Então, as principais funções que ela traz, além desses nutrientes todos que fazem com que a gente se nutra bem, é justamente o poder de ter mais de 30 antioxidantes. Quando a gente fala de radicais livres, a gente fala como se fosse um lixo metabólico, onde nós temos que lidar com isso. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente começa a liberar mais radicais livres e isso gera um estresse oxidativo. Isso leva a um envelhecimento, leva a doenças degenerativas, como Alzheimer, mal de Parkinson, a gente leva com doenças como a esclerose, as esclerose e a arteriosclerose e o próprio câncer. Então, quando a gente nutre um organismo, adequadamente, como esse, que tem um excesso de radicais livres, de antioxidantes que impedem esses radicais livres, a gente está promovendo saúde. E é fundamental a gente entender que ela entra não só como um remédio, mas ela entra como um suplemento que deve ser utilizado não só em pacientes que estão adoecidos, mas também em pacientes com saúde, para a manutenção dessa saúde.
Doutor, só para finalizar, também é importante que as pessoas que usem esse alimento tenham consciência de que ela é bom para manter a saúde, mas se for tratar uma doença, tem que ter uma orientação médica, né? Por exemplo, cálcio, para quem tem uma deficiência, tem que ter um acompanhamento, né? Claro, sempre quando a gente fala, inclusive, de alimentos, a gente tem que ter uma nutricionista acompanhando, a gente tem que ter um médico acompanhando, porque a questão de médio de veneno e de um remédio está na dose. Então, as pessoas têm que saber manusear. Quando a gente usa um excesso dessa planta, em pacientes que têm problemas renais, problemas hepáticos, pode trazer algum problema. Então tem que ser acompanhado de um profissional. Legal, doutor. Obrigada pelas informações.